Isso aqui é o efeito da SpaceX. Olha só como tudo está se mexendo. Algumas despencando, outras ações subindo, né? O próprio Bitcoin agora está dando uma despencada. Para quem já estava operando o mercado de futuros aqui da SpaceX, ela já abriu negociações no mercado de futuros em 18 de maio, na semana de 18 de maio, e desde então o preço veio despencando aqui. E hoje, agora, ele está no gráfico de 4 horas, querendo inverter as médias, né? Talvez tentando antecipar uma movimentação ou o início de uma alta, né? Nós tivemos um bear trap aqui no gráfico de 4 horas, que não dá para ser levado tão a sério, porque o gráfico de 4 horas ele é um gráfico mais de curto prazo. Então, tem muito... Eu acho que seria prudente, interessante aguardar vários dias aí para ver como vai ser essa volatilidade. Depois que passar todo esse cenário aí do lançamento do IPO da SpaceX, e eu já imaginava que ia trazer muita volatilidade, eu acredito que a gente vai ter um pouco mais de clareza. Aí alguém me pergunta, Augusto, você tem interesse em comprar ações da SpaceX? Tu vai se expor à SpaceX? Eu vou me expor às ações da SpaceX depois que elas passarem por um período de queda, de correção de 60% do topo, tá? Então o que acontece? Eu vou acompanhar o lançamento dela, mas provavelmente eu vou me expor à SpaceX lá na frente, lá no futuro. Claro que eu não tenho como prever o futuro, eu não tenho como prever se eu vou me expor agora na semana que vem ou se eu vou me expor lá no futuro. Mas com base no que acontece geralmente com os IPOs gigantescos, o mercado geralmente ele pode explodir em forte alta e depois iniciar uma forte correção. Então, como é a primeira experiência que eu tenho com um IPO desse porte, desse tamanho, tá? Porque eu estou investindo no mercado americano há apenas 1 ano e meio. Antes de 1 ano e meio, o meu foco maior era criptomoedas, Bitcoin. Mas como eu venho de 1 ano para cá mudando a minha abordagem, né, de investimento, eu venho diversificando também no mercado de ações, eu quero ver como que o mercado vai reagir à abertura hoje, como vai ser nessa sexta-feira, Dia dos Namorados, né? Como vai acontecer essa volatilidade, se a força compradora vai ser maior, né? Porque basicamente o resumo que eu quero trazer para vocês, ó, só para vocês terem ideia, o IPO da SpaceX ele pode transformar 4 mil funcionários da empresa em milionários. Aí eu liguei e acendi o alerta, porque as ações, muitas ações de vários funcionários fazem parte da remuneração dos empregados da fabricante de foguetes. Então, esses funcionários que acumularam ações também sairão ganhando cerca de 400, devem ganhar 100 mil dólares. Né? E aí o detalhe é o seguinte, se esses caras tiverem as ações disponíveis para vender hoje, despejar hoje, a gente pode ter uma pressão vendedora muito grande, porque vai ter um grande grupo de pessoas do mundo todo querendo comprar o IPO da SpaceX, e nós temos um grande número de funcionários da SpaceX que podem despejar para poder se transformar em milionários. Ou seja, pode ter uma transferência de mãos. Então eu particularmente não quero deixar nenhum funcionário da SpaceX multimilionário. Ou arriscar, né, ver cerca de 400 deles ganhar 100 milhões de dólares. Porque o lançamento do IPO da SpaceX ele segue algumas regras, né? E o Elon Musk ele detém uma grande parte das ações da SpaceX que vão estar disponíveis no mercado, só que ele só vai poder vender, né, pela estrutura de regras ali do documento da SpaceX, ele só vai poder vender depois de 365 dias, ou seja, daqui a 1 ano. Então, pode levar um bom tempo para que eu me interesse a comprar a SpaceX. Eu tenho interesse em comprar, então a pergunta é, Augusto, você tem interesse em comprar SpaceX? Sim, porém, eu não vou comprar hoje, no movimento de hoje, eu não vou fazer loucuragem, tá? Eu não vou sair comprando, aportando hoje, porque simplesmente eu sei que tem 4 mil pessoas que vão ter a oferecer uma pressão vendedora para elas poderem, de fato, ficar milionárias. E aí eu não sei, nas regras do lançamento da SpaceX, do IPO, eu não trabalho dentro da SpaceX para saber se esses funcionários vão ter disponíveis já ações no dia 1 para vender, porque se eles forem vender vai ser hoje, né? Imagina, você é funcionário da SpaceX
E aí você ganhou X quantidade de ações como uma das formas de incentivo de pagamento da empresa por você participar da empresa como funcionário, sendo empregado. E aí quando você vende, você recebe ações e elas estão sendo listadas com um preço fixo e depois da abertura, essa abertura vai entrar dentro de um mercado aberto, pode ser que tenha uma pressão compradora interessante, mas também pode ser que tenha uma venda. Então, dependendo da necessidade da pessoa, ela vai querer vender 100% das suas ações para ela ficar milionária, ou seja, em dólar, né? Porque no fim das contas, muitas pessoas não têm interesse em ter ações da SpaceX, pelo menos quem ganhou e quem recebeu gratuitamente, né? Para eles é só um papel. Eu não sei se os funcionários vão querer ficar segurando essas ações e eu também não sei que tipo de regra eles receberam, se eles vão poder vender hoje ou não. Então eu espero sempre o curto prazo passar a euforia, passar a volatilidade. Eu não me importo de perder movimento de alta se acontecer, porque eu prefiro perder o movimento de alta ante ao risco de ter uma grande queda. E eu prefiro entrar em um mercado mais estruturado. Depois até vou mostrar a diferença de você entrar num mercado estruturado em relação a um mercado volátil, um mercado extremamente desestruturado e extremamente alavancado. Tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, o IPO está fervendo, né? Tá fervendo agora o lançamento, falta 1 minuto para acontecer. Espero que aqui apareça tá a $135 aqui na Quant Fury, tá? Quant Fury para mim é a melhor forma de se expor ao mercado de ações, mercado de cripto hoje em dia, principalmente para quem gosta de fazer operações de trade ou gosta de ter uma flexibilidade de fazer transações com seus ativos, né? É a minha corretora favorita, não por menos é a única corretora que eu fiz ser parceira do canal, tá? Então, porque eu já uso ela há bastante tempo, eu já estou usando ela em mais de ano e eu tenho uma paixão por essa corretora aqui, porque eu sou trader, né? E o trader gosta muito de ter a flexibilidade de fazer operações. Só que eu acho muito interessante, antes de você abrir conta e ficar operando, você fazer o curso gratuito que eu criei aqui. Eu fiz esses dias um Sala Secreta, uma live onde eu fiz um curso, onde você tem que aprender sobre o poder de trade, para você não quebrar, para você não perder dinheiro, para você não se alavancar, tá? Você pode usar essa corretora sem alavancagem, tá? Muita gente não entende o poder de trade, mas o poder de trade ele é essencial para que você consiga se beneficiar usando essa ferramenta aqui que é maravilhosa. A única corretora que não cobra taxa de manutenção de operações, tá? Bom, então a gente tem aqui o Ethereum, Apple, etc. Vamos ver se ele vai abrir agora. Ó, ele abriu, mas ainda não apareceu aqui a operação para comprar, tá? Que bom. Até é bom por quê? Porque eu recomendo fortemente ninguém comprar ou vender SpaceX hoje e aguardar esse período um pouco mais delirante aí, tá? Vamos dar uma olhadinha então como é que o preço está reagindo aqui. Na abertura então, agora oficialmente ele foi listado. Na abertura então aqui a gente tem no gráfico de 5 minutos aqui um movimento comprador, preço a $171, agora vocês vão começar a ver bastante volatilidade, na minha opinião. Ele já estava bastante volátil um pouco antes da abertura, mas ele está ali tentando entrar agora o equilíbrio entre a força compradora e a força vendedora. Os outros mercados, percebam que eles estão reagindo rapidamente às forças, né? O mercado também está, olha só como está tudo volátil, ó. Isso aqui é o efeito da SpaceX. Olha só como tudo está se mexendo. Algumas despencando, outras ações subindo, né? O próprio Bitcoin agora está dando uma despencada. Então a gente está vendo o mercado reagir com várias reações diferentes, tá? Então a gente tem algumas aqui ligadas ao setor, o mesmo setor da SpaceX, a abertura com bastante venda, bastante queda, tá? Isso por quê? Porque muitos investiram nessas ações, então está abrindo com bastante volatilidade, tá? Agora no pré-market, a AMD aqui também, mesmo que não seja do mesmo setor, bastante volátil também, deu uma alta e agora está dando uma tentativa de baixa.
ou seja, a gente está tendo aqui movimentos bastante mistos, algumas empresas subindo bem, outras empresas despencando bem, caindo, né? Corrigindo, no gráfico de 5 minutos. Mas os 5 minutos, ele para mim não é muito importante. Por quê? Porque os 5 minutos ele é legal para quem gosta de ver a volatilidade no curto prazo. Mas o que eu quero ver é o seguinte, após essas primeiras 3 horas da abertura da IPO da SpaceX, após as primeiras 3 horas, eu quero ver como o mercado vai reagir, tá? Se ele vai iniciar agora com uma queda, depois das 13 horas ele pode começar a subir, se o mercado vai começar a subir, vai fazer uma... Porque hoje, se prepare, hoje o mercado vai ser volátil, tá? Hoje o mercado vai ser volátil. Estamos diante do maior IPO da história recente do mercado financeiro global. Então, em volatilidade, para quem tenta fazer day trade, até pode ser interessante, só que, cara, vai ter que mudar de mão muito rápido, tá? Porque em 5 minutos o preço pode despencar, 5 minutos depois o preço pode recuperar toda a queda, 5 minutos ele pode despencar de novo, aí passou 3 horas, ele tenderá a diminuir um pouco a volatilidade e ter um pouco mais de direção, tá? E aí a gente vai descobrir juntos como é que vai ser a direção do mercado hoje. E se você está gostando desse vídeo, é só se inscrever no canal, deixa o teu like aqui e também se torne membro do canal caso você queira evoluir como investidor no mercado mais volátil do mundo. Nossa, olha só essa volatilidade. Ela subiu ao longo da madrugada aqui. Ao longo da madrugada ela se valorizou muito. Ela chegou num topo e agora ela derreteu quantos por cento? 10% aqui, no gráfico de 4 horas, né? Então ela subiu ao longo da madrugada. Ao longo de 10 de junho até agora, ela tinha subido 20%. Extremamente volátil para um tamanho desse papel, né? É uma ação que vai aí para o seu trilhão de tamanho de mercado. Vamos ver como é que vai ser o gráfico de 4 horas aqui. Ele está tentando construir uma base de suporte de tendência de alta. Percebam que a média 20 inverteu para cima. Ainda não superou a média 8 semanal. E se ao longo da tarde ela no gráfico de 4 horas conseguir fazer um cruzamento, né, fazer um Golden Cross, pode denotar um pouco de força compradora. Então dá para ver que o mundo está dividido. Muita gente está querendo comprar, muita gente está querendo despejar e vender, e a gente tem esse efeito aí, que é esse efeito cruz aqui, né? É o efeito cruz. Eu estou especulando que ela vai ter alta, porque eu acho que a pressão compradora pode ser um pouco maior, mas é somente uma especulação minha, tá? E aí, eu quero ver aqui, ó, se nesse fundo, nesse bear trap no gráfico diário, vai ser o suficiente para trazer alta para a SpaceX. Tá vendo como tá bem equilibrado? É como se fosse uma corda, né? Tu pega uma corda, que nem o Round 6 lá, a série do Round 6, a cabo de guerra, né? Você tem um cabo de guerra hoje. E aí tem gente vendendo de um lado, gente querendo comprar do outro, gente querendo comprar pesadamente. Se a pressão compradora for maior do que a vendedora, ao longo da tarde a gente já vai potencialmente ver uma barra verde. Mas, graficamente falando aqui, o lançamento dela no gráfico diário abriu com um bear trap. Porém, a gente ainda não teve inversão de médias para cima, tá? Então, ele abriu em queda, né? Ao longo desses últimos 2 meses ele estava em tendência de baixa e agora ele está ameaçando querer inverter essa tendência. Então vamos ver aí como é que vai ser. Eu não quero participar desse arranca-rabo aí do mercado, tá? Aqui deixa eu ver se já liberou aqui. Agora liberou, ó. Liberou aqui na Quantifury. Não, mas não dá para comprar ainda, ó. Não dá para comprar. Só tá mostrando aqui, ó, $135. Eu achei que já tinha liberado. Então vamos ver aí como é que vai ser ao longo do dia, tá? Enquanto isso, ações que eu acredito que são perenes, assim, que estavam fazendo correção, elas podem voltar a subir agora. Por exemplo, a gente está enxergando uma tentativa de bandeira de alta na Intel. A Intel suportou a sua média, as suas bandas de bull, e ao perder a média 8 semanal, ele conseguiu rapidamente se recuperar. É exatamente isso aqui que eu quero ver, por exemplo, nos gráficos da NVIDIA. A NVIDIA perdeu a banda de curto prazo de bull market. E para ele sustentar uma continuação de alta para as próximas semanas,
tanto a NVIDIA tem que repetir o que a Intel acabou de fazer aqui, ó, que é exatamente isso aqui. Você tem uma tendência de alta confirmada, um bear trap validado, um fundo perdido temporariamente em relação ao fundo anterior, com rompimento de uma bandeira de baixa e as médias voltando a querer ameaçar subir. Esse tipo de gráfico geralmente é um gráfico de continuidade de alta, tá? Só que lembre-se do que eu venho falando, que junho é um mês bastante perigoso, justamente por causa da sugada de liquidez que a SpaceX pode fazer. Então, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, tá? Tá muito cedo. A gente abriu o mercado aí faz o quê? 20 minutos. Então, eu quero saber se a SpaceX vai ser um buraco negro do mercado financeiro, ou seja, vai sugar a liquidez para si, ou se ele vai manter em alta.